Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acolhei, Senhor, as preces desta manhã e por vossa bondade iluminai as profundezas de nosso coração, para que não se prendam por desejos tenebrosos os que foram renovados pela luz de vossa graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Amado ouvinte deste programa, você, residente na nossa Diocese de Formosa, você ouvinte de outras localidades aqui do Brasil e do mundo, muito obrigado por estarmos juntos nesta manhã de quinta-feira, dentro desta última semana do tempo comum, nos preparando para domingo próximo, iniciarmos o tempo do Advento, o tempo de preparação ao Natal de Jesus. Hoje quero falar para você da importância da Eucaristia como fonte restauradora para as nossas vidas, para o cansaço que muitas vezes nos leva a sucumbir em tristeza, em depressão, em falta de sentido para a vida. Na verdade, os tempos que nós vivemos, eles são tempos doentios, patológicos. E esse tempo, ele termina por adoecer também as pessoas. E nós estamos vivendo uma sociedade profundamente doente, patologicamente destruída por tantas misérias causadas por essas avalanches da revolução cultural marxista contra a Igreja, contra os valores elevados pela Igreja, pelo cristianismo no nosso Ocidente. Há todo um contexto também de êxodo rural que aconteceu nos últimos tempos na nossa pátria, e muitas pessoas que tiveram que deixar o mundo rural para viver nas grandes cidades, elas sofrem um baque interior, às vezes inconsciente, no nível do simbólico, e as leva a uma tristeza, uma depressão em razão de perdas, pois a depressão ela está ligada às perdas. Nós já falamos muito disso aqui. Algumas perdas a gente lembra, a gente recorda, traumas, momentos duros da vida, que não tem como você esquecer. Mas há uma depressão silenciosa, angustiosa na vida, inclusive de idosos, que a causa é o conflito interior, inconsciente, do mundo simbólico que a pessoa vivia, no mundo rural, lá no sítio, na fazenda, e agora vivendo numa cidade barulhenta, cheia de tormentos, de tantas confusões, de inseguranças, a pessoa acaba fenecendo por dentro. Ela termina por criar dentro de si uma angústia, uma tristeza, que não sabe de onde veio, mas veio da perda. Você perdeu, você foi criado num ambiente tranquilo, de roça, no meio das plantas, dos animais, aquele ambiente que tem o cheiro da terra, o cheiro das árvores, o cheiro dos animais, e de repente a pessoa teve que sair deste ambiente para viver num ambiente diferente, que é o mundo urbano. As grandes cidades, ou mesmo pequenas cidades, onde a pessoa já não tem contato com aquela formatação que ela possuiu, que realizou na sua vida, na infância, na adolescência e na juventude, até mesmo no mundo adulto. De forma que a depressão, ela está muito presente na vida das pessoas. Depressões em razão dessas perdas simbólicas, culturais, depressão por perdas de pessoas. Nós estamos saindo de um contexto sanitário de peste que ceifou muitas pessoas, às vezes numa única família, e a dor é muito grande.
Muitas pessoas ainda não conseguiram internalizar dentro delas essas perdas. Isso facilmente vai abrindo espaço para a depressão, para uma tristeza, para uma desolação, que faz muito mal à vida espiritual da pessoa. E geralmente, quando se entra nesse ambiente de depressão, de morte interior, da morte espiritual, é uma doença do espírito, a depressão, geralmente as pessoas perdem o ânimo de viver, o ânimo de orar. Outro dia eu visitava uma pessoa com depressão e ela me dizia: não consigo mais orar, não consigo mais ouvir uma música, tudo me cansa, tudo está machucando a minha vida. Eu escuto os meus netinhos brincando, me angustia o barulho deles. Tudo para mim é tristeza. É horrível a gente escutar isso e viver essas situações. E o que a gente pede às famílias é para que tenha compreensão com as pessoas com depressão. Não fique forçando a pessoa. Tente ser presença, tente ver um tratamento, o aconselhamento espiritual, oração, medicamento. Tudo deve ser ajuntado aí como caminho de superação e de cura. E ao mesmo tempo a gente fica muito feliz quando nós escutamos testemunhos. Outro dia mesmo ouvi um testemunho de um senhor que me dizia: eu fiquei 8 anos na depressão. Uma coisa horrorosa, não aguentava sair de casa, não tinha alegria, não tinha entusiasmo para nada. Tudo era muito difícil. E de repente, numa oração, numa entrega que eu fiz a Deus, eu me livrei totalmente da depressão. É assim mesmo. Muitas pessoas que estão deprimidas, estão doentes no espírito, às vezes uma confissão, uma oração, uma espécie de ressurreição de dentro de si mesmo, torna a pessoa livre desse destino tão triste que é a depressão. Aqui entra a importância da Eucaristia, o corpo e o sangue de Cristo, que Jesus quis deixar para nós como alimento espiritual para ajudar a pessoa. Outro dia um psiquiatra amigo me ligava e pedia: olha, veja na região onde está esse enfermo que eu estou atendendo, a possibilidade do padre atender a sua confissão e dar-lhe a comunhão, porque eu mesmo sendo médico entendo que a comunhão, a força eucarística pode reabilitar essa pessoa. Veja a consciência desse médico, um médico católico, um médico de comunhão, de oração, que entende que há muitas situações que às vezes o remédio, o atendimento terapêutico não é capaz de realizar, mas a comunhão, a confissão, o amor de Jesus, a força de Jesus pode transformar a vida da pessoa. E é verdade, nós entendemos isso perfeitamente e temos muitos testemunhos de pessoas que realmente passaram anos em sofrimento deprimido, de depressão, sem saber como fazer, e de repente um ato de entrega da vontade da pessoa, de mergulho na luz, traz a pessoa de volta daquela escuridão tão triste. Então, para você que está na depressão, eu te aconselho, além dos medicamentos, o atendimento médico que você faz, procure fazer uma boa confissão. Se você não dá conta de sair de casa, peça para chamar o sacerdote na sua casa, faz uma confissão geral, profunda dos seus pecados, pede a Santa Comunhão, a unção dos enfermos, pois os sacramentos são esses sinais sensíveis da graça de Deus em nós, que pode nos levantar das situações mais difíceis da nossa vida. Confie, pois a Eucaristia é a força invisível do ressuscitado que trabalha o nosso interior, a nossa alma, para melhorar a nossa condição de vida neste mundo e nos elevar mais a Deus.
O Evangelho de hoje, Lucas 21, 20 e 28. Nós estamos nesses últimos dias do Advento e as leituras do Evangelho traz para nós os relatos de Jesus acerca do fim do mundo. São leituras, às vezes, que nos amedrontam, que coloca uma certa preocupação dentro de nós, mas elas devem ser vistas e rezadas com o espírito da esperança. A gente precisa ter essa virtude bem cristalizada no coração para ler essas passagens. No final do Evangelho nós temos assim: então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Longe de causar medo, angústia ao nosso coração, estas leituras devem nos ajudar a andar como cristãos com a cabeça erguida, aguardando a vinda de Cristo. Quando eu era criança, ainda antes da morte da minha mãe, às vezes minha mãe falava, a gente perguntava sobre o fim do mundo e ela explicava essas passagens para a gente e a gente ficava com aquele medo, com aquela angústia no coração. Mas não é isso que a palavra de Deus quer produzir em nós. A Sagrada Escritura, ela, mesmo as profecias mais duras que nós temos, nunca deve produzir desespero, medo, angústia. Mas pelo contrário, a Sagrada Escritura deve produzir em nós, quando nós lemos com espírito de oração as sagradas palavras, nós devemos deixar emergir dentro de nós esse espírito de coragem, espírito de bondade, de escuta, de amor, de adoração. A Sagrada Escritura deve produzir em nós esse desejo grande de conversão, de maior união com Deus, de vivência sacramental, de vivência na comunidade, na paróquia, o amor aos pobres, o amor aos que sofrem, o zelo, o cuidado. Tudo isso deve ser resultado dentro de nós das belezas augustas que a palavra de Deus traz para nós. É isso que eu desejo para você, prezado ouvinte. Deixe-se restaurar pelo poder da Eucaristia. A palavra se faz pão. Quando a gente vai à missa, a gente tem aquela primeira parte da missa que é toda ela voltada para a palavra. A gente começa com o ato penitencial, a purificação, depois vem a escuta e a palavra se torna pão no altar eucarístico para a nossa comunhão, para o nosso amadurecimento e união com Cristo. Senhor nosso Deus, Pai das misericórdias, Senhor da vida, toca o coração do ouvinte que está sentindo por dentro grandes tribulações, grandes angústias, incompreensões, depressão. Zela, Senhor, neste momento, deste coração que ora comigo e me escuta nesta hora. Receba essa graça de Deus na sua alma, em profundidade. Que a paz reine no seu coração, alivie os seus sofrimentos, suas fadigas e tristezas, e lhe dê a paz. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe Eucarística, venha ao seu coração, prezado ouvinte, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.